E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo de agora trazendo todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor. Tudo sobre a situação do Zubeldia e sobre esse empate inacreditável do jogo de ontem. Empate que sim passou pela mexida errada do Zubeldia. Eu quero que você deixe e comente a sua opinião. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, vídeo aqui todos os dias pra vocês. Bora assistir o vídeo junto? No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a minha análise. A gente vai falar muito do jogo de ontem e desse treineiro que tá aí no banco de reservas do São Paulo. Crédito está aí na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ferreirinha. Essa substituição do Ferreirinha foi em comum acordo, inclusive com o próprio Ferreirinha. Ninguém estranhou a hora que o Ferreirinha sai. Acontece que o fio virou. O fio virou nesse jogo que o São Paulo teve no primeiro tempo, correu riscos também, mas teve até a condição de fechar o jogo no primeiro tempo, fechar o placar. Não conseguiu. Os últimos 15 minutos, e o Zubeldia fala disso na entrevista, na coletiva, aí foram terríveis. Aí o fio virou. Jogo de Libertadores acontece muito isso, né? O fio vira de repente e um jogo que o São Paulo conduzia até com tranquilidade, até a metade do segundo tempo. De repente, acaba num 2-2. Primeiro ponto que o Alianza ganha, não é só do São Paulo. Durante a transmissão, a Vitória até falou muito apropriadamente que o Alianza nunca tinha sequer empatado com o São Paulo. O Alianza não tinha empatado com ninguém no Brasil até hoje. Não, mas em 19 jogos. O Alianza está fazendo esse ano muita coisa que não tinha feito antes. Então é importante destacar que do outro lado tem um adversário Há um trabalho. que é um bom time, que joga um bom futebol, que fez 2 gols muito bem construídos. Você vai trazer análise tática aqui? Sim, daqui a pouquinho. Mas só para pontuar, o Aliança, eu já falei isso aqui várias vezes, desde 2010 não passava de fase na Libertadores. Desde 2012... Passou por 3 fases iniciais, inclusive eliminando o Boca. Ah, o Boca não é mais aquele. O São Paulo é aquele? O São Paulo atual é aquele do Telê? Então, vamos lá, o Boca foi eliminado pelo Aliança, que foi buscar resultado também dentro da Bombonera, como buscou resultado ontem no Morumbi. Então, é bom que, assim, a gente tem que acabar com a mania de achar que o time brasileiro joga sozinho. Tem uma equipe do outro lado. Só queria pontuar isso, que jogou dentro das suas possibilidades, no momento que sentiu que era possível, se lançou à frente e foi buscar o resultado. Temos o Morumbi aqui no nosso cenário. Olha que bonita a imagem do Cícero Pompeu de Toledo, estádio do Morumbis. Agora eu lembrei que mudou, Morumbis, por causa do patrocínio. É para lá que a gente vai agora. Boa. A Jalile Elias está em frente ao estádio e vai trazer para a gente mais informações para a gente continuar a nossa resenha aqui sobre o Tricolor. Bom dia, Jalile. Bom dia, Bel. Bom dia a todos aí no estúdio. Bom dia também ao fã de esporte. É isso, o São Paulo empatou em 2-2 com a Alianza Lima na noite desta quinta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Um resultado muito decepcionante, muito frustrante para o torcedor, já que o São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, conseguiu 2-0 no placar com os 2 gols do Ferreirinha, mas no segundo tempo voltou com uma postura um pouco mais defensiva, baixou um pouquinho a guarda, acabou cedendo um empate, o segundo gol que vocês mostraram aí no programa, um belo gol do Quevedo de voleio. O técnico Luiz Zubeldia, então, que já vinha questionado por causa do ano de 2025 do São Paulo, agora então está ainda mais pressionado, não só pelo resultado, pelo empate, não só também pelo desempenho do time ali naquele finalzinho que caiu de rendimento, mas também uma decisão que o torcedor do São Paulo não gostou nem um pouquinho. O Calçade trouxe ontem na transmissão, vocês falaram um pouco aqui também, que parecia ter sido realmente em comum acordo a substituição do Ferreirinha, mas o torcedor do São Paulo não gostou da substituição. O Zubeldia acabou optando pela entrada do Wendel, um lateral esquerdo, sendo que o Enzo Dias foi mantido em campo. Então essa dobradinha de laterais deixou o time ali com uma postura um pouco mais defensiva. O torcedor não gostou. O Zubeldia explicou na coletiva que o Ferreirinha sofreu um desgaste, né? Estava desgastado. Ele estava com receio de perder mais um jogador por lesão. Ele que já não teve o Oscar, já não teve o Lucas para esse jogo. E também ele admitiu o erro, na verdade, na entrada do Wendel. Ele assumiu, ele concordou com a substituição dele, ele explicou a substituição, a saída do Ferreirinha, mas admitiu o erro na saída do Wendel e também
assumiu a responsabilidade pelo empate do São Paulo. O São Paulo, como vocês disseram, teve ali uma reação depois do empate, acertou o travessão já nos acréscimos, quase conseguiu a vitória, mas não foi o suficiente. Então o São Paulo fica ainda mais preocupado para a sequência, porque o próximo jogo é fora de casa contra o Libertad, que é o líder do grupo D. Volto com vocês aí, Abel. Muito obrigado, Jalília Elias, ao vivo lá do Morumbi, trazendo um panorama aí desse clima do São Paulo, né, que vem tendo uma pressão muito forte da torcida em cima do trabalho do professor Zubeldia, e esse resultado de ontem aumenta a pressão, hein, Mari? Pois é, aumenta a pressão, assim, por mais que ele explique, e ele sempre explica, né, as coletivas do Zubeldia, elas sempre são muito boas, porque ele fala, de fato, das ideias, do que ele pensou, de como a equipe desenvolveu, sempre pontuando essa parte física. Então, acho que a justificativa para a substituição do Ferreirinha em cima disso me chamou muita atenção quando ele fala sobre o assunto, que ele diz, se eu não posso substituir um extremo, mais ou menos é o que ele usa, com 20 minutos do segundo tempo, isso é uma questão grave. Então, assim, o problema de elenco do São Paulo não é de hoje. A pegada dos volantes de marcação, os meias pensativos, construtivos, criativos, os pontas, o São Paulo perde o Wellington Rato, e não estou nem falando que era o cara que desequilibrava na temporada passada, ele passa por essas transformações. É um problema de um tempo já. Há um tempo que o Zubeldia trabalha com restrições de peças de reposição, enfim, ainda na expectativa de um Luciano chamar muito mais a responsabilidade quando o time não tem nem Lucas, nem Oscar. A esperança, a expectativa do Caleri voltar a marcar, que não marca há 4 meses. Então, assim, o Zubeldia passa por essas situações que, de uma forma ou outra, também estão impactando no desempenho individual desses jogadores. E ainda tem a parte mental do São Paulo, né? É quase que claro que o São Paulo toma o primeiro gol e ele vai tomar o segundo gol. Isso é quase que certo. O empate, ele acontece no primeiro gol. Porque o São Paulo, ele sente emocionalmente, isso não é de hoje, já falei aqui diversas vezes, como o São Paulo assimila o golpe, aceita o golpe em partidas que ou ele sofre para marcar, ou ele não consegue desenvolver o seu jogo. Ontem ele sofre o primeiro gol e aí o time adversário se sente muito à vontade para criar um segundo gol, que é um golaço, né? Então, assim, tem liberdade para atacar, tem liberdade para criar, tem liberdade para finalizar. Então, o São Paulo, de fato, passa por esses momentos e, claro, que vai estourar no Zubeldia. Os 90 minutos, que hoje não são mais 90, né? 100, 100 e tantos, para o São Paulo parecem sempre mais longos, né? Por tudo isso, pelos problemas de elenco curto, pelos problemas de time curto, porque quando você não tem Lucas e Oscar, fica curto o time, por essa questão psicológica que a Mari colocou, uma certa coisa de condição física de jogador. Do São Paulo teve problemas físicos, continua tendo, né? Pablo Maia é uma ausência pesada. Então, por tudo isso, realmente o trabalho do Zubeldia vem sendo muito sacrificado, né? Muito exposto. E o que pega para a torcida, que mais uma vez ontem compareceu em peso, né? Você tinha praticamente 50 mil São Paulinos ontem. O que pega para a torcida é que futebol mesmo esse time não apresenta consequência de jogos desde o ano passado e pontualmente desde aquele clássico com o Corinthians. Foi o último jogo em que o São Paulino foi feliz. É um dos times mais difíceis, para mim, assim, de fazer um raio-x. O que você espera do São Paulo nessa partida? Não sei. Acho que pode desempenhar, pode não desempenhar, pode abrir 2-0, ceder o empate. Não é um time... Não fecha para mim. Sólido, né? Ontem o primeiro tempo foi muito legal. Esse gol é muito interessante, o segundo especialmente. Primeiro, mais uma jogada individual. Pela movimentação do Marcos Antônio, que é um jogador que vem crescendo, é um ponto positivo desse jogo do São Paulo. São Paulo abriu ali, deixou o Marcos Antônio com o Alisson e abriu os jogadores de frente com o menino que apareceu pela direita, né? Lucas Ferreira. É isso. Pela direita. O Caleri e o Luciano por dentro. O Luciano teve no primeiro tempo algumas chances, finalizou mal. O Ferreirinha pela esquerda. É importante destacar que já no primeiro tempo o time do Aliança ameaçou o gol do São Paulo.
Uma bola na travessão. Ele não tinha o controle da posse de bola, mas ele chegava, sempre chegava, levando perigo. Né? Teve bola no travessão, teve chute que o Rafael teve que buscar na falta. No segundo tempo, aos poucos, ele ia se soltando um pouco mais no jogo, o que é algo natural do São Paulo, tendo feito 2-0 no primeiro tempo, dá uma tirada de pé para administrar o resultado. Isso não é, muitas vezes, intencional, é uma coisa que o jogo vai caminhando para isso, mas o Aliança sempre sinalizou que, quando ia ao ataque, gerava situações de perigo. Eu acho muito injusto acreditar a substituição do Ferreirinha, acreditar o Zubeldia, o empate. Eu também. Porque não é. A substituição sai também porque, naquele momento, o time já vinha caindo de produção. O Aliança já começava a se insinuar no campo de ataque, com posse de bola, subindo a equipe toda para o ataque. A presença do Ferreirinha não garantiria. Olha esse lance aí, só para pontuar. Por que os momentos em que o Zubeldia decide tirar o Ferreirinha? O primeiro é esse aí. Ferreirinha, ele abaixa no meio do campo, numa bola lançada pelo goleiro, não disputa o lance. Aí ele chama os auxiliares e manda buscar o jogador que estava aquecendo lá. Ó, vai lá buscar. Depois tem o segundo momento, olha só, de novo nós estamos vendo lá ele. O Ferreirinha, ele vai abaixar no campo, dando sinais de desgaste. Olha lá. Agora ele vai, abaixou, tá cansado. Aí o próprio Zubeldia fala, vai trocar, tá? Calma que eu vou te tirar. Calma que eu vou te tirar. O Ferreirinha sai, não há vaia, há aplauso pela atuação que ele tinha feito até ali. Então é muito fácil, depois que acontece, culpar o treinador. Completar o que você está falando, no começo do jogo tinha um monte de São Paulino cornetando o Ferreirinha, porque ele errou numa jogada. Exato. Sim. E outra, o Wendel é um lateral, sim, mas é um lateral que tem força ofensiva. Chega muito bem na frente. Então não é um absurdo você colocar dois laterais, não significa que você vai se defender. Você vai colocar um outro jogador que tem capacidade de espetar pela ponta, porque você não tem no elenco um outro ponta. Sim. Então você coloca um jogador de nível internacional, com passagem por seleção, estava no Porto, para fazer esse segundo momento. Só que aí você tem uma situação de outro time que já vinha melhorando no jogo, e por isso a substituição, porque o Ferreirinha não consegue também dar esse... Não estava mais conseguindo ir e voltar. E no segundo tempo já não tinha feito nada, até então, porque é um desgaste físico. Ele mostra no campo 2 vezes para o técnico que está cansado, que está com problema, bota a mão aqui, abaixa ali, deixa de participar de um outro lance. Então ele identifica que naquele momento o jogador não tem mais a condição física de dar o seu máximo e que pode gerar problemas para o futuro. Então ele troca. Então, assim... A gente daqui a pouco vai ver ali porque o Aliança empatou o jogo. E não acho que a presença do Ferreirinha naqueles 2 lances fosse fazer a diferença. Perfeito. Pelo que ele vinha mostrando de desgaste físico no campo. Ele tira o Ferreirinha, claro, ele fala isso na coletiva, não fala com essas palavras, ele tira por medo. Medo de perder o cara por 20 dias, por muitos jogos. E é isso mesmo, na hora, a substituição... Ninguém estranhou a substituição na hora. Depois que o fio virou no jogo, aí todo mundo vai lembrar e atribuir. Não acho que a presença do Ferreirinha ia fazer diferença, não vinha fazendo. A Aliança já vinha crescendo, já vinha dando mostras. Não tem por que essa relação tão direta. Tem porque tem uma predisposição contra o técnico. É o medo de um técnico que já está aí sem o Lucas, sem o Oscar, Pablo Maia, infelizmente, seria um a menos, lesionado e fica Ferreirinha fora. Com histórico, né, de lesões musculares. Ferreirinha com também. histórico. Luiz Gustavo ainda tentando voltar de lesão. E se ele perde mais um? Aliás, a gente já vai trazer alguns números do Ferreirinha. Daqui a pouco o Eugênio vai fazer análise. Só para pontuar, Abel, o Aliança tinha 5 desfalques, estava sem 5 titulares. E quando ele mexe, ele coloca um menino de 17 anos, inclusive, junto com o Guerreiro. Desfalques na defesa, inclusive. Falamos aqui... O Internacional, quando não joga o Alan Patrick. O São Paulo, quando não joga o Lucas. Não faz uma falta absurda e muda muito o time? Para mim, faz. E aí o técnico... A técnica sem Lucas e Oscar é gigantesca. Coloca o Oscar junto aí também, que tecnicamente é um jogador diferente, especial. Quando você não tem nenhum dos dois, o time tem. Agora, apesar disso, o primeiro tempo foi o primeiro tempo que o São Paulo abriu 2-0. Acho que essa é a questão. Só que a gente precisa entender que no futebol, ainda mais com o calendário que os times brasileiros vivem, a partir da metade do segundo tempo vai haver uma queda física e você tem que olhar para o banco e tem que buscar. E o Zubeldia também explicou isso ontem. Ele falou assim, não teríamos condições, capacidade... de manter um ritmo agressivo, vertical, que apresentamos no primeiro tempo. Para todos os times. São Paulo hoje não tem os 16, que eu sempre falo que o futebol hoje você joga com 16. O São Paulo hoje não tem os 16 para encarar. Cara, é simplesmente inacreditável
como o Zubeldia sozinho perdeu o jogo. Ele perdeu o jogo sozinho. Sozinho. Por quê? Até a saída do Ferreirinha, o time estava controlando o Alianza Lima. O segundo tempo, o São Paulo ainda chegava. O Alianza Lima tentava suas investidas, mas nada muito sério. E com a saída do Ferreirinha, o jogo desandou. E aí, né, alguns inscritos comentaram aí no canal. Pô, você é burro. Pra mim, você é burro. O Ferreirinha tava desgastado, tinha que ser substituído. Eu vi a entrevista do Ferreirinha na saída, ele dizendo que foi perguntado se estava prevista essa saída. Ele falou assim, não sei. Eu tava me sentindo bem. E vamos dizer que estava prevista essa saída do Ferreirinha. Por que colocar outro lateral? Não seria muito mais simples, mais óbvio você tirar o Ferreirinha e colocar um terceiro volante? Para você rechear o meio de campo, proteger o meio de campo, impedir jogadas trabalhadas por dentro e ter mais um volante para fazer dobra por fora? Será que eu sou burro de enxergar isso? É mais fácil você colocar 2 laterais e manter o sistema de jogo, ou você tirar o Ferreirinha e colocar um terceiro volante? Por quê? São Paulo e Sport no Morumbi, você pode escalar de início 3 zagueiros e 3 volantes. Mas São Paulo e Alianza Lima no Morumbi, um jogo de Copa Libertadores da América com 20 minutos do segundo tempo, você não pode tirar o Ferreirinha e colocar um terceiro volante? Qual que é a lógica disso? Você poderia tirar o Ferreirinha, coloca o Bobadilha para jogar de terceiro. O Bobadilha estava no banco, o Negruti estava no banco. Ah, eu não tenho pontas. Ok, irmão, você não tem pontas, mas você pode, com as peças que tem, fazer substituições que não destruam o time. Coloca um terceiro volante, tira o Caleri que não tá tão bem, tira o Luciano que não tá tão bem, coloca o Matheus Alves e coloca o André Silva para dar sangue novo. O Caleri estava exausto, o Luciano mais uma vez. O primeiro tempo dele foi até um primeiro tempo bem legal. Achei que o primeiro tempo do Luciano foi um primeiro tempo interessante. Por quê? Porque ele não estava criando. O Ferreirinha estava dando passo para ele, o Marcos Antônio estava dando passo para ele. O outro Ferreira, o Lucas Ferreira, estava dando passo para ele. Tava todo mundo criando para o Luciano receber bola dentro da área. Esse é o melhor Luciano. Essa é a melhor função do Luciano. Agora, no segundo tempo, sumiu. Sumiu, principalmente com a saída do Ferreirinha. Por quê? Porque o time precisou de mais um cara para criar. E aí, o que o Zubeldia me faz? Me coloca o Matheus Alves, que é o único criador que a gente tem nesse time, aos 84 minutos do segundo tempo. 84 minutos do segundo tempo, o Zubeldia me coloca o armador. Depois que o time já tomou o empate. Aí a torcida não pode criticar. A torcida não pode. A torcida tem que achar que o São Paulo tem um elenco curto, tá com o time desfacelado por lesões, tá com dívida financeira. Então a torcida tem que aceitar calada. Cara, o jogo de ontem era um jogo ganho. O São Paulo tava com 2-0. Se o Zubeldia tem 2 neurônios e lê o jogo de maneira correta, ele no mínimo mantém os 2-0 no placar. Colocando um terceiro volante, colocando o Matheus Alves para ajudar na ligação com o Lucas Ferreira, que estava bem, e colocando o André Silva. Por quê? O Alianza Lima estava tentando sair. O Caleri não é um cara de contra-ataque. O Luciano muito menos. Você tem o André Silva, que é um cara mais rápido, mais móvel, mais ágil, mais técnico que o Caleri. E você tem o Matheus Alves, que é um meia mais dinâmico, com mais visão de jogo que o Luciano. E o Luciano, ele não é meia, ele é um segundo atacante. O Matheus Alves, sim, ele joga de meia. Você tem o Matheus Alves ali, que entrou bem para fazer a ligação André Silva e Lucas Ferreira, você teria um meio de campo com 3 volantes para te proteger, para o Alianza Lima não criar nada, e você teria um setup para contra-ataque.
Aí você poderia tirar o Enzo Dias e colocar o Wendel, porque o Enzo Dias, o Wendel ele é mais técnico, mais rápido que o Enzo Dias, para você ter o contra-ataque pela esquerda. Ou então deixa o Enzo Dias, que estava jogando muita bola. O Enzo Dias está sendo um dos melhores jogadores do São Paulo. Então sim, o empate de ontem que saiu sim com sabor de derrota, passou pelas ideias e pelas mexidas erradas do Zubeldia. Não é possível que eu, você, torcedor de São Paulo, enxergue isso e o cara que tá lá dentro não enxerga. Aí ele fica reclamando que não tem ponta. Cara, se você não tem ponta, não improvisa, não tenta. É bem... Se você, é o que me revolta, é isso. Você usa 3 volantes contra o Sport e você não pode, aos 20 minutos do segundo tempo, colocar um terceiro volante num jogo de Copa Libertadores, onde você já está ganhando por 2-0. Isso não é retrancar o time. Isso não é uma coisa você tirar um atacante e colocar um zagueiro. Tirar um atacante e colocar um lateral defensor. Sair colocando zagueiro e volantão brucutu. O Bobadilha é mais um volante móvel e rápido do São Paulo. São Paulo ficaria com 3 volantes, mas nenhum primeiro volante. Com 3 volantes móveis. Você ia poder ter uma trinca de marcação no meio para o Alianza Lima não conseguir passar por dentro. E você teria 3 volantes para esses volantes laterais fazerem dobras. E aí, se você tira o Luciano mais cedo e coloca o Matheus Alves, por ser mais jovem e por ter fôlego, ainda poderia descer para ajudar na marcação do lado de cá, do lado esquerdo. E desceria o Matheus Alves de um lado, para fazer a cobertura de um lado, até mesmo por dentro, e o volante externo abria, né, para dobrar a marcação do lado de cá. O Ferreira descia do lado de cá normalmente e ficaria só o André Silva lá. Será que eu sou um gênio? Será que eu sou um treinador? É simples. Era simples. Ele perdeu o jogo. Empatou o jogo sozinho. Sozinho ele definhou com substituições erradas o time do São Paulo. Sozinho. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal aí, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.